Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu cumprimento as crianças com a paz do Senhor. Eu cumprimento as crianças com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que bênção estar aqui. Primeiro culto com a criança missionária do ano. Primeiro culto do ano de 2025. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando a primeira vez para as crianças aqui em Mangabeira 1. E a tia Isa também, que não pôde estar aqui hoje, pela confiança, por ter falado comigo, por ter explicado tudo direitinho como é que ia ser hoje. E ao pastor Jorge também. Que Deus abençoe o ministério do pastor Jorge e sua família. Crianças, abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Enquanto a igreja louva... já colocou o slide. Glória a Deus, Vitor. Tamo junto. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. As crianças já acharam? Digam amém. Amém. Eita, Jesus. Filipenses 2, versículo 5. As crianças que já acharam, digam amém bem forte. Amém! Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Crianças, esses 7 versículos em que nós lemos vão falar sobre a história da humanidade. Como assim a história da humanidade? Para nós entendermos o que eu estou querendo dizer, nós precisamos voltar lá no início da Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia. Quem é que sabe aqui o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, muito bem. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. E o que é que o Gênesis fala? Ele fala sobre a criação, o princípio de todas as coisas. Deus, ele decide criar o universo. Ele decide criar a terra, ele decide criar as águas, decide criar as árvores, decide criar o sol, criar a lua. Ele decide criar todas as coisas. Pode passar, Vitor. Ele decide criar todas as coisas. E aí também Deus decide criar os animais da terra, criar os animais do céu, criar os animais do mar, e decide criar o homem. Pode passar. Não, esse aqui mesmo, pronto. Quando Deus decide criar o homem, é diferente. Porque Deus, no princípio, ele disse: haja luz e houve luz. Por meio da sua palavra, ele criou a luz. Mas com o homem, ele pega do pó da terra e começa a moldar o homem, como se fosse uma massinha de modelar. Quem aqui brinca com massinha de modelar? Pronto, é como se fosse a mesma coisa. Ele brincando de massinha de modelar e começa a moldar o homem da forma que ele quer. Porém, chega um momento que o homem, ele está sem vida, ele é só apenas o pó da terra. E a Bíblia diz que Deus, ele vai no nariz do homem e sopra o fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. O homem passa a ter vida. Então, quando Deus cria o homem, ele fala para o homem cultivar, cuidar do jardim do Éden. Porém, ele dá uma ordem. Qual é a criança sabe qual foi a ordem que Deus deu para Adão para que ele não fizesse? Não comer do fruto do conhecimento do bem e do... Exatamente. Deus, ele fala para Adão que Adão não pode comer. Ele pode comer de todos os frutos que estão no jardim, todas as árvores, todos os frutos, menos a do conhecimento do bem e do mal. E tranquilo,
Adão olha para Deus, tranquilo, Deus, não vou comer. E Adão continua guardando do jardim, cuidando do jardim. Porém, Deus ele olha para Adão e olha para os animais e vê que os animais têm suas companheiras, são um par. E ele olha para Adão e percebe que Adão está só. Então Deus ele olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Então Deus faz cair um sono profundo. Adão dorme, um sono pesado, bem cansativo. E a Bíblia diz que Deus tira a costela de Adão e faz a mulher. E aí eles passam a viver juntos e cultivar e guardar o jardim juntos. E de repente a Bíblia diz que Eva estava ali, tranquila no jardim, e aparece um ser, crianças. Aparece a serpente. A serpente que a Bíblia diz que é o animal mais astuto. O animal, o que é que significa astuto? É um animal esperto, um animal inteligente. A Bíblia diz que a serpente era astuta. E aí, a serpente chega para Eva e mostra o fruto da Eva e diz: Eva, por que você não come desse fruto? Aí Eva responde: não posso comer desse fruto, porque o Senhor falou que a gente podia comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que nós comermos deste fruto, nós morreremos. Foi isso que Deus disse para nós. Porém, a serpente, sendo esperta, ela fala: Eva, isso é besteira. Vocês não vão morrer no dia em que comerem do fruto. Vocês vão se tornar igual a Deus. No dia em que vocês comerem do fruto, vocês vão se tornar igual ao próprio Deus. Então Eva, tentada em ser igual ao próprio Deus, ela come do fruto. E quando ela come do fruto, não acontece nada. Aí Eva vê que o fruto bom, fala para Adão: Adão, come desse fruto também. E Adão sabia que aquele fruto era o que ele não podia comer, mas mesmo assim ele come. E quando ele come, os olhos dos dois são abertos. A Bíblia diz que os olhos dos dois são abertos e eles percebem que estavam nus e se envergonham e se escondem nas moitas, no matagal que tinha ao redor. E quem aqui já desobedeceu o papai e a mamãe? Não minta, seja sincero. Eu já desobedeci o meu pai e minha mãe. Pastor Jorge, o senhor já desobedeceu o seu pai e sua mãe? Eu já desobedeci. Não era para acontecer? Não era para acontecer. Mas acontece. Porque o ser humano, ele é assim. E quando os nossos pais eles nos falam algo: ó, fulano, não faz isso, vai se machucar, você vai ficar triste. E nós ainda, mesmo assim, decidimos fazer aquilo que o nosso pai e a nossa mãe pediu para não fazer. Nós percebemos que aquilo que eles pediram para nós não fazermos não nos deixava feliz. Aquilo que a gente cometeu não nos deixa por completo feliz, não nos deixa feliz com o que a gente fez. Só nos deixa tristes, feridos e amargurados. A ordem que Deus deu para o homem foi para proteger o homem da tristeza do pecado. Então a Bíblia ela relata, depois de todo esse acontecimento de que Adão e Eva pecaram e se esconderam no matagal, ela também relata que Deus, todo final de tarde, ele descia para conversar com Adão. Porém, quando Deus desce para conversar com Adão, Adão não está mais lá. Deus, que conhece de antemão todas as coisas, sabia que Adão tinha pecado? Sabia ou não, crianças? Sabia que ele tinha cometido um pecado que ele pediu para não fazer? Sabia ou não, crianças? Mas mesmo assim ele foi. Deus sabia que Adão tinha pecado, mas ele foi para o local de encontro que ele tinha com Adão. Então Deus ele pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? Adão, cadê você, Adão? E Adão, triste, porque pecou, enganado pela serpente, ele sai do matagal com vergonha da moita, com vergonha, e diz: Senhor, eu ouvi a tua voz no meio do jardim, e eu tive medo, Senhor, porque eu estou nu, e tive medo e me escondi. E aí Deus ele olha para Adão e diz: Adão,
quem foi que te contou que você estava nu? E aí Adão, para não assumir a sua culpa, ele fala: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que o Senhor fez, que me enganou, que fez eu comer do fruto, querendo jogar a culpa para Deus e não a culpa para si. E aí Deus escuta Adão e vai até Eva e diz: Eva, o que é isso que você fez? E aí Deus pergunta isso para Eva, e Eva responde também, querendo jogar a culpa na serpente, e disse: foi a serpente que me enganou, eu não fiz nada, foi a serpente que me deu do fruto e eu comi. Adão e Eva não queriam assumir a sua culpa. E muitas das vezes, nós que somos cristãos, que nos consideramos seguidores de Cristo e da sua palavra, não queremos assumir a nossa culpa. Muitas das vezes fazemos que nem Adão e que nem Eva, queremos jogar a nossa culpa para Deus, mas quem pecou foi você. Deus, ele deu a ordem, ele falou que aquilo estava errado e você pecou do mesmo jeito. Quem é o culpado somos nós. Não havia como Adão e como Eva fugirem dessa culpa. Não havia como a humanidade que tinha sido condenada naquele momento fugir da condenação que Adão e Eva trouxeram para a humanidade. Não havia um Salvador que pudesse tirar essa maldição da humanidade. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Deus, que conhece tudo antes de acontecer, Deus olha para a serpente e ele fala: serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Eu porei inimizade entre a tua semente, serpente, e a semente da mulher. E a semente da mulher, serpente, ela não vai te alisar, ela não vai acariciar a sua cabeça, ela vai esmagar a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E quem é a semente, crianças? A semente é Jesus. A semente da mulher é Jesus Cristo. Apocalipse, versículo 13, versículo 8. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. E o que é que significa isso? É que Jesus Cristo, lá no passado, já sabia o que passaria aqui na terra. Ele já sabia as suas dores, ele já sabia o sofrimento que ele iria enfrentar. Mas tudo isso foi por amor a você. Ele se humilhou, vindo na forma de homem. Paulo diz: o Deus Altíssimo, que mede as águas do oceano na concha de sua mão, que chama as estrelas pelo seu nome, por cada nome, ele vem em forma de bebê, ele vem em forma de menino, para que a humanidade um dia fosse restaurada, para que a humanidade um dia fosse redimida pelo sangue que ia ser derramado. Aleluia! Ele vive com pessoas más, vive com pessoas pecadoras, pessoas que blasfemavam contra o seu nome, que blasfemavam contra o próprio Deus. É traído, ele é humilhado pelos fariseus, pelos carrascos, ele é ferido pelos soldados. As pessoas maltratam Jesus, mas tudo isso ele sofreu calado, por amor de mim e por amor da igreja. As pessoas zombam de Jesus lá na cruz do Calvário, mas no momento final, por amor a cada um de nós, ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morre. Passa o primeiro dia, crianças. Os discípulos tristes, os discípulos desesperados com o Senhor que tinha curado, com o Senhor que tinha feito eles alegres. Eles ficam desesperados: o que vamos fazer? Jesus morreu, não temos mais para onde ir. Aí chega o segundo dia, a notícia se espalha de que ele tinha morrido na cidade. Mas chega o terceiro dia, havia uma promessa que ele tinha feito de que ele iria ressuscitar. E no terceiro dia, Maria, ela vai até o túmulo. Só que quando ela olha para o túmulo, ela não vê a tampa do túmulo fechada. A tampa está caída.
E perto da tampa está um anjo. E eu considero, pastor Jorge, a pregação mais linda da palavra que tem. O anjo olha para Maria, Maria perturbada, perguntando: onde está o meu Senhor? Onde o puseram? Onde o colocaram? Aí o anjo: Maria, calma. Por que procuras entre os vivos? Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Maria, por que você procura aquele que falou contigo que iria ressuscitar? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está preso num túmulo, ele está vivo e está operando no meio da igreja. Ele está vivo, igreja. Foi por causa desse amor que nós estamos aqui hoje. Foi por causa desse amor que hoje nós temos a esperança. Foi por causa desse amor que hoje podemos glorificar a Deus, sentir a sua presença. Foi por causa desse amor que hoje podemos falar com Deus e Ele nos responder de volta. Que maravilhoso. E foi por causa desse amor que nós, que estávamos indo em direção à condenação, estamos indo até a vida eterna. Foi por causa desse amor que hoje estamos aqui para dizer que Ele é grande, para dizer que Ele é poderoso, para dizer que Ele é altíssimo, para dizer que Ele é Rei dos Reis, para dizer que Ele é Senhor dos Senhores e que Ele é o Salvador de nossa vida. Que nós venhamos viver para Ele, que nós venhamos viver em favor do Evangelho, que nós venhamos viver em favor do reino, para que no grande dia Ele olhar para mim, olhar para vocês, crianças, olhar para nós, igreja do Senhor, e nos receber de braços abertos. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.